Olá, irmãos. Nessa manhã queremos estar meditando no Salmo de número 18. Se você tem a sua Bíblia aí, abra por favor para acompanhar conosco alguns versículos que nós vamos estar lendo. É um Salmo de Davi. Esse é um salmo que Davi escreve, é um cântico de Davi, quando ele sente que Deus tinha livrado ele da mão do rei Saul por várias vezes e também da mão de todos os seus inimigos. Ele estava vivendo agora um momento de mais bonança no seu reinado, porque ele foi muito perseguido e enfrentou muitos inimigos. E ele escreve da seguinte maneira, eu quero ler com vocês o Salmo 18, do versículo 1 até o versículo de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Esse salmo de Davi é um salmo que Davi demonstra sua confiança em Deus. Davi, um homem que tinha um exército enorme junto dele, mas a confiança dele não estava no seu exército. A confiança dele não estava na sua força. A confiança de Davi estava no Senhor. E ele, quando ele inicia esse salmo, ele vai falar que, olha, é no Senhor que eu me refugio. Davi, como militar, ele usa muito aqui essa figura de linguagem que eles tinham naquele contexto. Ele fala, olha, o meu refúgio está no Senhor. A minha cidadela é o Senhor. A minha confiança está no Senhor. E vivemos em dias, queridos, em que o mundo tem sido assolado por essa pandemia do coronavírus e por outras doenças também, mas especialmente essa que tem marcado agora esses nossos dias, onde as pessoas ficam desesperadas, pessoas ficam aterrorizadas e aterrorizam outras pessoas. A nossa confiança tem que estar em Deus. E a confiança de muitas dessas pessoas não estão no Deus verdadeiro, às vezes estão na sua própria força. A medicina Deus deixou para o nosso bem, é isso mesmo. A medicina está aí a nosso dispor, mas a medicina não consegue dar todas as respostas. E quando a medicina dá alguma resposta, e isso só pela graça de Deus, quem age é Deus. O medicamento sem Deus não vai fazer efeito algum. Nós temos um inimigo pela nossa frente. O inimigo que o mundo não está sabendo como tratar com ele. E Davi, ele era cercado de muitos inimigos. Antes dele chegar no reinado, era perseguido pelo rei Saul de maneira terrível. Por várias vezes, Saul intentava contra a vida de Davi, que era o seu servo, que procurava fazer o bem para Saul. Mas o rei Saul queria o mal dele, queria a morte dele, porque via que Deus agia através da vida de Davi. Através da vida de Davi dava livramento, muitas vitórias nos seus exércitos, mas Saul não reconhecia o seu pecado. Ele achava que Davi estava atrapalhando o seu rei. Davi tinha muitos inimigos. Depois, quando ele chega no reinado, ele enfrenta muitos exércitos que vêm contra ele. E Davi aqui reconhece nesse salmo que os seus inimigos eram maiores, eram mais poderosos, eram muito piores do que ele podia imaginar. Na visão de Davi, ele não tinha como vencer essa batalha. Ele não tinha como ganhar essa guerra. Davi compreende que a vitória só poderia vir
se Deus estivesse ao lado dele. Se Deus estivesse com ele. Ele vai falar para nós nesse salmo, que é um cântico que ele faz ao Senhor. Ele fala do terror que estava cercado. Ele fala de laços de morte. Ele fala de ameaças terríveis. Mas ele ora ao Senhor. O texto diz para nós que ele, na sua angústia, ele clama ao Senhor, ele invoca o Senhor, ele grita por socorro. Meus queridos, não é hora de se desesperar. É a hora de nós tomarmos os cuidados necessários, conforme a OMS tem nos informado. Ou seja, precisamos de tomar os cuidados com a higiene, precisamos de tomar todos os cuidados necessários de evitar aglomerações. Mas, querida, nossa confiança está em Deus. E Deus pode usar a medicina para livrar desse contágio ou uma vacina que possa combater esse vírus, mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, isso é coisa que vai acontecer ainda daqui a muitos meses. E a coisa está acontecendo agora. As pessoas estão se desesperando. Queridos, não é tempo de nós, como igreja, nos desesperarmos. A igreja do Senhor, a confiança está em Deus. Davi sabia que os seus inimigos eram muito mais fortes do que ele, que por suas forças ele não podia vencê-los. Mas a confiança dele estava no Senhor. E ele busca Deus. Queridos, eu vejo que nesse momento Deus quer ensinar alguma coisa para nós, como igreja do Senhor. Muitas vezes o ímpio vai blasfemar de Deus nessa hora, mas nós que somos igreja precisamos de olhar o que Deus quer nos ensinar. O que Deus quer falar para a sua igreja. Para nós que somos o povo do Senhor, que às vezes precisamos de ter uma mudança de vida, uma transformação, santidade. Davi era um homem que tinha seus erros, mas era um homem que tinha uma devoção a Deus. Davi era um homem que Deus chama de um homem segundo o coração de Deus. Você também é alguém que é segundo o coração de Deus? Será que nós somos tidos diante de Deus como homens e mulheres, servos do Senhor, segundo o coração de Deus? Davi pecava, e nós também pecamos. Mas Davi se arrependia. Davi se voltava para o Senhor. E Davi, nesse texto, queridos, nesse salmo, nesse cântico dele, que são 50 versículos, ele vai estar narrando essa libertação que Deus dá para ele. Então, em dias difíceis, como nós estamos vivendo, é dias de nós colocarmos a nossa confiança em Deus, sabendo que o livramento vem do Senhor. Não só nesses dias, todos os dias da nossa vida, mas especialmente quando algo bate à nossa porta e nós não sabemos o que fazer. É o que tem acontecido entre as nações. É o que tem acontecido no nosso país. As pessoas estão de quarentena, estão dentro de casas, com medo, amedrontadas, angustiadas. Mas aonde você tem colocado a sua confiança? Eu creio que Deus tem preparado esses dias, queridos, para nós como igrejas, nos voltarmos mais para o Senhor. Tempo de orar mais, de jejuar, de meditar mais na palavra de Deus, de conviver mais com a família. É preciso estarmos buscando mais a Deus. Davi mostra nesse salmo que Deus vai dar a libertação para ele. Deus é quem lutava por ele. Ele fala, olha, o meu Deus é Ele que prepara minhas mãos para a batalha. E quando eu vou à guerra, não sou eu que guerreio, é Deus que guerreia por mim. A confiança de Davi não estava nos seus soldados. A confiança de Davi estava no Senhor. E você, onde tem posto a sua confiança? Nós precisamos de confiar mais em Deus. Fazer a nossa parte, sim. Nós temos a nossa responsabilidade, sim. Mas nós precisamos de confiar mais em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E Davi, então, ele vai narrar nesse salmo a vitória que Deus dava para ele nas suas guerras.
que Deus dava para ele diante dos seus inimigos. Deus fazia ele vitorioso. E ele conclui esse salmo justamente engrandecendo a Deus, porque ele fala, olha, é Deus que dá a vitória ao rei. Queridos, quem nos dá a vitória é o Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança não pode estar em ser humano, naquilo que o homem pode fazer, mas nossa confiança tem que estar em Deus, o Todo-Poderoso. Porque às vezes é fácil nós falarmos, mas nem sempre é fácil nós confiarmos. Nem sempre é fácil nós depositar realmente a nossa vida, a nossa confiança no Senhor. Que nós possamos, querido, viver esses dias difíceis que estão passando. Dias desafiadores para toda a humanidade. Não é diferente para nós aqui do Brasil. Mas nós possamos tirar lições. E já vivendo essas lições agora, de uma vida mais aos pés do Senhor. De ser chamado amigo de Deus. De ser chamado um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Davi colocava sua confiança no Senhor. Davi buscava o Senhor. O texto diz que ele clama a Deus, que na sua angústia ele grita ao Senhor no sentido de quer ser ouvido. E ele tinha essa confiança que Deus estava com ele. É tempo de clamar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. É tempo de viver a palavra de Deus. É tempo de nós aprendermos com Davi que a confiança não pode estar no ser humano. A confiança não pode estar no homem, naquilo que o homem pode fazer. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus, o Todo-Poderoso. Queria que você fizesse uma oração nesse momento, colocando diante de Deus as suas ansiedades, as suas necessidades, falando, Deus, de mim mesmo eu não posso fazer nada. Quem sou eu? Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Faça essa oração comigo nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus único e verdadeiro. Assim como Davi, meu Pai, a nossa confiança está posta no Senhor. A nossa confiança não está naquilo que nós podemos fazer, naquilo que a medicina pode fazer. Muito bem sabemos que precisamos tomar os devidos cuidados, mas a nossa confiança, meu Pai, está no Senhor. Pedimos ao Senhor que nos dê dias de refrigério na nossa nação, nos dê dias, ó Pai, de paz, em especial diante dessa luta contra um inimigo que o homem não conhece. A ciência não sabe ainda como tratar com isso. Pedimos ao Senhor que aumente a nossa confiança, aumente a nossa fé, e que seja um momento de nós sermos desafiados a viver o verdadeiro Evangelho, tendo uma vida de santidade e podendo evangelizar, ainda que não possamos, nesse momento de quarentena, estarmos nos aglomerando e de contato diretamente com as pessoas, mas que possamos fazer isso, ainda que de maneira virtual, através das nossas orações, levando o Teu Evangelho, falando do Teu amor e agradecendo ao Senhor pelas vitórias. Assim como Davi agradece ao Senhor, reconhece a soberania do Senhor e reconhece que as vitórias vinham do Senhor. Nós também queremos reconhecer que a vitória vem do Senhor. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um dia muito especial na presença do Senhor. Esse domingo, o dia do Senhor. Dedique-se a uma vida de devoção ao Deus verdadeiro. Bom dia e que Deus te abençoe.